Boa noite. Bem, como as meninas já mencionaram, o sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central, que foi o que elas acabaram de mencionar, e o sistema nervoso periférico, que é o que eu vou falar agora. Então, o sistema nervoso periférico, ele vai ter a função de ligar o sistema nervoso central com todos os órgãos que já foram mencionados, vai interligar tudo isso com as outras regiões do corpo. Ele vai fazer a comunicação do sistema nervoso central com as extremidades, com as outras partes, com os outros órgãos. Então, por exemplo, se eu estou na cozinha, estou, cozinhando um arroz. O fogão está lá aceso, o fogo está aceso, então, sem querer, eu acabo colocando a minha mão no fogo, sem querer. Então, instintivamente, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a mão, óbvio, né? Se está queimando, eu vou tirar minha mão. Mas como é que o sistema periférico ele vai estar atuando nessa ação, nessa retirada da minha mão do fogo? Quando eu coloco a minha mão no fogo e eu sinto queimar, o sistema nervoso periférico ele vai mandar a informação de que está queimando meu dedo para o sistema nervoso central. E do sistema nervoso central ele vai falar: epa, sua mão está queimando, tire a sua mão do fogo. Então, essa informação vai passar pelos nervos e pelos gânglios que eles compõem o sistema nervoso periférico. Tanto os nervos como os gânglios, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. Então, essa informação vai passar pelos nervos até chegar à extremidade, até chegar à minha mão e eu retirar minha mãozinha que está em cima do fogo, tá? Então, assim como estou me comunicando com vocês através desse vídeo, por meio das palavras, essa é a nossa forma de comunicação, as palavras. Mas como será que essa informação está saindo do sistema nervoso central e está passando pelo meu sistema nervoso periférico? Então, essa comunicação a gente vai chamar de sinapse, que é a comunicação das células nervosas. Tá? Então, as células nervosas elas vão se comunicar por meio dessas sinapses. Então, a informação ela vai sair caminhando entre uma célula nervosa e a outra por um impulso nervoso, né? E por esse impulso nervoso, essa informação que está saindo do meu sistema nervoso ou voltando, né, para o meu sistema nervoso central, essa informação está sendo passada através dessas sinapses, que é a comunicação entre as células nervosas, que são os neurônios, tá? O nome das células nervosas se chama neurônio. Então, como eu mencionei, o sistema nervoso periférico ele vai ser composto tanto por nervos quanto por gânglios. Os nervos eles são feixes nervosas, feixes de fibras nervosas, e eles são cobertos, na verdade, por um tecido conjuntivo. Então, os nervos eles são divididos de duas formas. São os nervos espinhais, que possuem 31 pares de nervos espinhais, e também tem os nervos cranianos, que é composto por 12 pares de nervos cranianos. Cada par desse vai ter uma função importantíssima, né? Cada par desse vai estar responsável por uma parte específica do nosso corpo. Então, um determinado par pode estar responsável pela a questão dos nossos olhos, outra pela questão da respiração olfativa, pela audição, pelo tato, né, pelos batimentos cardíacos. Então, cada par de nervo vai estar responsável por algo diferente. Tá? Então, os nervos espinhais, ele vai estar responsável por inervar o tronco, né, o nosso tronco, e também os nossos membros, os braços, as pernas.
tá? Já os nervos cranianos, que são 12, ele vai estar mais responsável por inervar essa porção mais encefálica, né, na nossa cabeça, pescoço, cabeça. E os nervos, eles podem ser de 3 classificações. Temos os nervos eferentes, também conhecido como nervo motor, que é quando a informação está saindo do sistema nervoso central e vai para os outros órgãos e vai para as outras partes do nosso corpo, tá? E os nervos aferentes, também conhecidos como sensitivos, são aqueles que a informação vem das extremidades, vem do corpo e vai para o sistema nervoso central. E outro tipo, que são 3, né? O outro tipo são nervos mistos. Então, ele tanto tem uma parte motora, como também tem uma parte sensitiva, tá? Então, daquele exemplo que eu falei do fogo, a informação está saindo pelos nervos aferentes, né? Que a informação está saindo pelos nervos aferentes, subindo pelos impulsos nervosos, chega no sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai dar uma ação, que é de retirar a mão, então ele vai pelos nervos eferentes, tá? Ele vai pelos nervos eferentes para chegar até onde precisa chegar, que nesse caso do exemplo é a mão, tá? Então, os gânglios, que é outra coisa que constitui o sistema nervoso periférico, ele nada mais é do que um aglomerado, digamos assim, um aglomerado de células nervosas, que são os nossos neurônios, e eles estão espalhados por várias partes do nosso corpo, tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido de 2 maneiras. Vai ser o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático são aquelas ações que nós temos controle. Por exemplo, caminhar, correr, levantar uma cadeira, né, cantar, enfim, são coisas que nós temos controle, que eu e você vamos ter controle. Na hora que eu quiser parar de correr, eu paro. Na hora que eu quiser colocar a cadeira no chão, eu coloco. Então, eu tenho controle. Então, isso é parte do sistema nervoso somático. Já o sistema nervoso autônomo são aquelas ações que eu não tenho controle. Então, por exemplo, minha frequência cardíaca se elevou. Eu não tenho controle da minha frequência cardíaca. Ela mesma sobe, ela mesma diminui. Entendeu? Minha pressão, eu também não tenho controle. Ela mesma sobe, ela mesma diminui. Então, essas coisas são responsáveis pelo sistema nervoso autônomo. Ele mesmo tem a autonomia dele. E esse sistema nervoso autônomo, ele também vai ser dividido em 2. É o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ter mais essa ação de estimular algum órgão, né, alguma ação, alguma atividade do nosso corpo metabólica. Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai ter essa ação de inibir, de reduzir, de controlar, né, essas funções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha frequência, como eu mencionei, minha frequência cardíaca está lá em cima. Meu coração está extremamente acelerado. Eu tomei um susto e meu coração acelerou demais. A adrenalina está lá em cima. Então, é o simpático atuando. Só que aí, se eu continuar com meu coração acelerado, depois de um susto que eu levei, eu posso ter um ataque cardíaco. Chegar e morrer. Meu coração acelerou tanto, não parou e a pessoa morreu. Então, o parasimpático, ele vai agir para reduzir esse ritmo, né, do nosso coração e vai tentar equilibrar.
né? Então, basicamente, eles têm essas funções. Enquanto um está estimulando, o outro está inibindo. Então, eles possuem ações contrárias umas às outras.